Olá meninas, e hoje, como prometido, temos mais um Raquel Responde, onde eu vou tirar dúvidas, dessa vez, sobre tecidos e cores. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo, e se você ainda não me segue nas redes sociais, meu Instagram é @moda_com_Raquel_Rocha. Gente, hoje nós temos mais um Raquel Responde. Eu tenho recebido muitas dúvidas, principalmente em tecidos e também dúvidas sobre cores, cartela de cores, enfim. E por isso eu resolvi trazer algumas dessas dúvidas com as respostas aqui nesse vídeo. Por isso, para você não perder, já vai logo deixando aquele like, se inscrevendo no canal e tocando no sininho para que o YouTube alerte você nos próximos vídeos, para você não perder mais nada. Então vamos lá, né, gente? Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi muitas dúvidas, tanto aqui no YouTube, nos comentários de vocês, como também lá no Instagram. Por isso, se você tiver alguma dúvida sobre moda, aproveite e veja lá o meu Instagram, @moda_com_Raquel_Rocha, e deixe sua dúvida lá, porque eu automaticamente respondo, tá, gente? E quando é muita dúvida, eu acabo transformando em vídeo, como esse. Bom, hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de tecido e também algumas dúvidas sobre cores, cartelas de cores, né? Eu vou me basear por algumas perguntas que eu recebi e vou tentar responder agora para vocês. Bom, a primeira dúvida, antes da gente entrar nessa parte de tecido, que eu achei bem interessante, sobre um vídeo que eu fiz sobre broche. Eu vou deixar aqui no card para quem perdeu, um vídeo bem interessante sobre como você pode usar broche. E aí surgiram muitas dúvidas, principalmente das meninas aqui do YouTube, né, me perguntando: Raquel, como é que eu posso usar o broche sem danificar a peça? Porque a gente sabe que o broche, ele fura, né, ele fura ali o tecido. Bom, primeiro eu tenho que esclarecer para vocês que existem alguns tipos de tecido que não é bom você utilizar o broche, porque de fato vai danificar bastante. Esses tecidos incluem a seda e todos os tecidos que lembram a seda, tem aquele caimento bem leve, bem fluido. Não é interessante usar broche, porque as fibras desses tecidos são muito juntinhas. E a gente sabe que quando você coloca o broche, esse furo ele vai afastar essas fibras. Então não é interessante usar o broche nesse tipo de tecido, como a seda. Outro tecido também, gente, é o couro. Couro também não é bom você utilizar o broche, porque o couro tem fibras muito duras, né? Ou seja, ele é um tecido, na verdade ele é pele, né? Não é nem fibra, é pele. Então, furou, já foi. O corino também não é interessante. Mas outros tecidos como linho, jeans, enfim, tem uma diversidade de tecidos que você pode utilizar o broche. Como é que você vai fazer para não danificar a peça? Uma dica que eu dou é você furar ali o broche mesmo. E, gente, o interessante é que o seu broche tem aquela partezinha ali de metal, né, que vai furar o tecido, que seja fino, o mais fino possível. Porque tem uns broches também que são muito grossos e, de fato, danifica muito. Então, você vai inserir esse broche e quando você faz isso, você divide as fibras do tecido. Quando você retirar esse broche, o que é que você deve fazer? Eu trouxe até um tecido aqui para dar como exemplo, né? Ali no local onde você retirou o broche, você vai, ó, amassar, fazer esse vai e vem aqui, né? Tem que ser no vai e vem, porque esse vai e vem é que vai juntar novamente as fibras do tecido. E aí, quando você faz o vai e vem várias vezes, quando você olha, o furinho desapareceu. Exatamente porque as fibras voltaram para o lugar. Então, pensou em usar broche? Ó, já pensa nessa dica. E agora a gente vai entrar na parte dos tecidos, que realmente teve muita dúvida sobre a composição dos tecidos. Então aqui a gente vai falar sobre alguns tipos. Eu não vou falar de tudo, gente, porque eu estou preparando um vídeo especial só para falar de tecido. Então eu vou falar sobre uma diversidade grande de tecido. Para você não perder esse vídeo que eu vou lançar aí daqui a algumas semanas, já se inscreva no canal, você não vai perder essa oportunidade, hein?
Fique por dentro de tudo que acontece na moda e também conhecer os tipos de tecido. Então vem aí um vídeo bem bacana. Mas por agora eu já vou respondendo algumas dúvidas. Antes de eu começar a falar um pouco sobre o tecido, nós estamos vivendo, gente, numa onda de hibridez. Isso faz parte da contemporaneidade. E os tecidos que nós usamos hoje são híbridos. O que é um tecido híbrido, Raquel? É quando você tem um tecido composto por vários tipos de fibras. Então, por exemplo, vamos começar a falar sobre o linho. O linho, que é considerado um tecido nobre, muito bonito, tem um caimento muito gostoso, ele é bem estruturado. Então, o linho, muitas vezes você vê aquela peça linda na loja de linho, a aparência de linho, mas não é o linho 100%, é um linho híbrido, ou seja, ele recebe composição de outros tecidos. O linho 100% você não vai encontrar tão facilmente nas lojas de departamento. E eu vou explicar agora por que vocês não vão encontrar. Gente, o linho é chamado tecido nobre, a seda também. Ou seja, são tecidos que têm a composição 100%. E elas têm um poder aquisitivo muito caro. Lá nos anos 80, era costume as pessoas irem na loja, comprar um linho 100% e levar para o ateliê, né? Então, ainda hoje se faz isso. Se você quer ter uma peça de linho 100%, você vai ter que ir na loja que vende tecido, né? Aqui na minha região a gente chama de armazém. Você vai ter que ir lá no armazém, comprar o seu linho 100% e levar para o ateliê de costura, né? Ou seja, você vai pagar caro para obter aquele linho, porque o linho 100% é mais caro, e vai pagar também a costureira, né? Ou seja, no final das contas, você vai ter uma peça muito bonita, mas que você investiu muito. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, esses tecidos híbridos, eles são mais baratos, tanto para os fabricantes, né, para lojistas, quanto para a gente, que uma peça de linho híbrido ele é bem mais em conta do que você for mandar fazer uma peça de linho puro. Por isso, gente, é que é chamado tecido nobre, certo? Então, nos anos 80, era comum a gente ver uma mulher com uma roupa de linho, ela era considerada uma mulher de condição, boa condição financeira, né? Ou uma mulher que se vestia toda com seda. Por isso que ficou chamado tecido nobre, entendeu? Vem de nobreza. Com o passar do tempo, esses tecidos eles foram se popularizando, mas de forma híbrida, que é uma forma de se obter essa peça a um custo mais barato. Então, agora vocês entenderam a diferença aí, né? O linho puro é aquele linho 100%. A gente vai ter a cambraia de linho, que é um linho com espessura mais fina e transparente, que é muito bonita também, principalmente em camisa. Uma camisa de cambraia de linho é linda, mas claro, ó, custa um pouco mais. Bom, então você viu a sua peça lá na loja, ela tem uma aparência de linho. Eu trouxe um exemplo, tá, gente? Essa minha bermuda de alfaiataria, né? A bermuda está em alta, né, gente? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre bermuda jeans, que chegou agora como tendência. Mas a tendência do ano passado, que eu gostei bastante, né, do verão passado, foi a bermuda de alfaiataria. Então, você olha para uma bermuda dessa, você diz, é de linho. Só, gente, que tem um segredinho. Toda vez que vocês forem comprar uma peça na loja de departamento, olhem a etiqueta, tá? Não esqueçam de olhar a etiqueta, porque a etiqueta que diz qual é a porcentagem de hibridez desse tecido. Por exemplo, a minha bermuda, ela vai ter 80% de viscose. A viscose é uma fibra artificial de celulose, que lá no vídeo de tecidos eu vou falar mais sobre a viscose. Tem 20% de linho, olha só, gente, a quantidade mínima, né, de linho. E 100% poliéster, que o poliéster, gente, é que é o grande vilão, hein? Poliéster, na verdade, é plástico, vou já falar ainda sobre ele. Então vejam que a aparência de linho, como é que você descobre que tem poliéster? Quando você vai lavar. Quando você vai lavar a peça,
realmente a impressão é de uma textura de plástico. Então, o que acontece com um linho desse? Sempre eu falo aqui nos vídeos que o linho é um tecido ótimo para o verão, né? Mas depende também dessa composição desse linho, porque 20% de linho perto de 100% de poliéster, é claro que vai esquentar, né? Porque o poliéster esquenta. Essa minha bermuda ela não esquenta tanto porque ela é fluida, ela é bem fluida, né? Ela tem um corte bem interessante para o verão, não esquenta tanto. Mas se for uma peça, uma calça, por exemplo, vai esquentar um pouco mais. Então agora vocês já sabem por que determinadas peças que têm uma aparência ali de um tecido nobre, um tecido mais elegante, acabam esquentando um pouco, exatamente pela quantidade de poliéster que vai ter nessa fibra do tecido. Próximo tecido que também foi alvo de muitas dúvidas foi o crepe. O crepe é um tecido muito leve, de aspecto ondulado, feito com fios altamente torcidos, de seda ou lã, mas que pode se apresentar na forma natural e na forma sintética, que inclui o poliéster. Então, inclusive, teve uma das meninas aqui do canal que teve uma dúvida, que ela comprou um crepe e ela olhou na etiqueta e veio 100% poliéster. Será que esse crepe é falso? Não, gente, não é falso. O que acontece é que existem dois tipos de crepe. Dois tipos no sentido de fibra. Um vai ser o natural, que normalmente é o crepe de seda, e o outro vai ser o artificial, que normalmente é o crepe poliéster, certo? Dentro dessas classificações, a gente vai ter também uma diversidade de tipos de crepe. Então você vai ter o crepe cetim, que é aquele tecido que tem uma aparência mais de cetim, né, que é muito bonito por sinal. Você vai ter o crepe Georgette, que é considerado um dos crepes mais clássicos. Ele vem da França e na sua versão natural, ele vai ser um crepe de seda, um crepe Georgette, que eu acho muito lindo, gente, é muito fino. E o crepe Georgette também pode se apresentar na versão sintética, de poliéster. E aí você vai sentir essa diferença porque o crepe poliéster, ele esquenta. Ele tem uma aparência muito bonita de fato de crepe, mas ele vai esquentar. E também quando você for lavar, você vai sentir um pouco a textura ali de meio que de plástico, exatamente pela presença da fibra sintética do poliéster. Aí você vai ter o crepe mousse, o crepe de lã, enfim, tem uma diversidade de crepes. Mas quando a gente fala de composição de tecido, aí você tem que lembrar que tem aquele tecido mais nobre, que vai ser a base ali da composição desse tecido, e vai ter também a versão sintética com poliéster. Então, crepe de poliéster não quer dizer que é um crepe falso, não. É simplesmente porque a fibra dele é sintética, diferente do outro que é fibra natural. Mas ambos são crepes. Acho que ficou mais claro agora, né, esse entendimento sobre tecido. E vamos falar do poliéster, que é uma fibra sintética. Ele está presente na maioria dos tecidos híbridos, porque ele tem um baixo poder aquisitivo. É mais fácil para os fabricantes, né, construírem ali, montarem esse tecido com menor custo. Mas o poliéster, ele é plástico, né, gente? Então, ele tem pouca durabilidade em relação a outras fibras naturais. Ele esquenta bem mais, então é muito bom para quem mora em regiões mais frias, né? Agora, quem mora em região quente, se você for usar uma peça completamente de poliéster, você vai passar calor, né? Então, às vezes a gente descobre até que o tecido é de poliéster porque você sua muito quando você coloca. Se tá um clima bem quente, você começa a suar muito, começa a se sentir incomodada com o tecido. Às vezes, se você tiver algum probleminha de pele, uma dermatite, esse tecido ele vai deixar sua pele mais desconfortável, até dando uma coceirinha, juntando muito suor. É isso que o poliéster faz. Mas às vezes o tecido ele pode ter uma composição menor de poliéster, então ele não vai esquentar tanto. E aí por isso que eu digo para vocês que o interessante é você olhar na etiqueta, porque a etiqueta vai dizer quanto que aquele tecido tem de poliéster. E vamos para as próximas dúvidas que foram sobre cores, né?
Cores sempre é um tema muito discutido na consultoria de imagem e estilo e é muito importante você ter um certo conhecimento sobre cores para o seu uso pessoal. Eu recebi uma pergunta que eu achei bem interessante lá no meu Instagram, que foi sobre cores. A seguidora perguntou: Raquel, eu tenho uma pele morena, dá para me usar rosa? Quais são as cores mais indicadas para mim? Lembrando, gente, que o rosa, magenta, é a cor da estação Primavera-Verão 2022, que eu também já fiz o vídeo e vou deixar aqui no card para quem perdeu. A gente não pode dizer, afirmar quais são as cores melhores para o seu tom de pele. Porque, gente, as cores elas se apresentam melhor em determinadas peles e não muito em outras peles. Então, assim, a gente tem pele morena quente e pele morena fria. E ambas as tonalidades vão se apresentar melhor com determinadas cores. Então, se você deseja saber, você tem a pele morena, e pode ser a pele clara também, pele negra, para você saber as cores mais adequadas para você, você tem que fazer um teste com um consultor de imagem e estilo. Porque o consultor vai fazer o teste com você, te indicando quais são as cores e a estação correta para o seu tom de pele. Então, tem peles que vão se apresentar melhor em tons de primavera, outras em tons de verão, outras em outono, inverno. O que vai definir é o teste que você vai ter que fazer com esse consultor, que normalmente ele vai colocar um tecido cinza no seu cabelo para a cor do cabelo não interferir no teste. Você vai ter que tirar toda a maquiagem e aí ele vem com uns tecidos coloridos testando em você quais são aqueles que se apresentam melhor no seu tom de pele. Então, não dá pra gente dizer assim de cara: olha, amiga, a cor tal fica melhor no seu tom de pele. Não dá, não tem como fazer isso assim, sem a gente estar presente, né? Vendo uma outra. Então, o ideal é que você procure um consultor de imagem e faça esse teste de coloração. Outra pergunta também que é muito comum, gente, muito comum mesmo, é quando uma cor, você gosta muito dessa cor, mas ela não pertence à sua cartela de cores. Você já fez o teste com o consultor, você já sabe qual é a estação aí da sua cartela, mas de repente veio o rosa, magenta e ele não pertence à sua cartela de cores. E aí, dá para usar ou não? Dá sim, gente. E um truque que nós, consultores de imagem e estilo, temos é você pegar essa cor e colocar na parte de baixo, longe do seu rosto. Porque as cores, elas transmitem uma certa interferência quando elas estão próximas do rosto. Algumas cores vão te deixar com mais olheiras, que são aquelas cores que não fazem parte da sua cartela de cores. Outras cores vão se apresentar bem melhor em você, porque são aquelas cores que pertencem à sua cartela de cores, né? À sua estação. Então, se a cor que você gosta não pertence à sua cartela, você coloca essa cor para a parte de baixo. Uma saia, uma calça, uma bermuda, um short, enfim. Uma peça de baixo que tem essa cor que você tanto gosta. E a parte de cima você equilibra com uma cor da sua cartela de cores. Esse é um truque maravilhoso, sempre dá certo, não vai te deixar colheiras porque a cor está na parte de baixo e dá para você usar tranquilamente. Espero que eu tenha respondido, tirado algumas dúvidas. E se ficou mais dúvidas, não deixe de enviar sua dúvida. Você pode colocar aqui nos comentários do YouTube ou pode deixar lá no meu Instagram, porque lá eu respondo imediatamente. E novamente, se você tem dúvidas sobre tecidos, aguarde, porque em breve eu vou trazer um vídeo especial de tecidos aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com as amigas e não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.